Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com a deputada Marli Ribeiro, do PL. Ela vai fazer para a gente uma avaliação deste 1 ano e meio de trabalho, também das prioridades da deputada na vice-presidência da Comissão de Combate ao Crack e outras drogas. Ela que já há algum tempo abraçou o desafio de ajudar os dependentes químicos. Também vamos falar das comunidades terapêuticas. A deputada Marli Ribeiro é missionária e também tem um intenso trabalho na ajuda de mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade. Deputada, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Vai ser um bate-papo muito interessante para quem está em casa conhecer um pouco mais a deputada Marli, já nesse 1 ano e meio de trabalho. E eu já começo perguntando, a gente tem aqui um apanhado do mandato da senhora, e eu achei muito interessante a gente falar, dado a robusteza desse mandato, né? A gente tem mais de 2.500 atendimentos, 235 ofícios, 112 requerimentos da deputada, entre requerimentos individuais, coletivos, 40 projetos de lei protocolados, ou seja, é muito intenso o trabalho, né, deputada? Qual que é a avaliação que a senhora faz já desse 1 ano e meio de trabalho? Está mais confortável aqui na Assembleia? Consegue evoluir como deputada? Assim, o que a senhora pode falar? Então, primeiramente, agradece a Deus e a você, Andréia, né, por estar aqui hoje participando dessa entrevista, que para nós é de grande importância. Realmente, a gente veio de uma trajetória aí, vários dias trabalhando, andando por várias cidades, né? E hoje a gente está até com o rostinho meio cansado, né? Porque realmente o trabalho é intenso, graças a Deus. Nós estamos aí há 1 ano e meio, né, de mandato, e esse 1 ano e meio de mandato como deputada, para nós está sendo um tempo também de muitas experiências, né? Porque eu vim como vereadora, estou como deputada. A deputada foi vereadora em Paracatu por 3 vezes, né? Essa experiência te ajudou de alguma maneira? Ajudou bastante, né? Você lidar com o legislativo, né? E realmente a gente tem uma experiência já de como lidar, né, com o legislativo, e aqui, com certeza, a gente chegou com essa experiência e tem sido bom para nós, né? Realmente a casa é muito boa aqui, a Assembleia dá para a gente toda a estrutura, todo o suporte para trabalhar, a gente não tem o que reclamar. Realmente estou muito feliz, né? E com esse 1 ano e meio, a gente está aí com o resultado que você mesmo está falando aí, de muito trabalho, né? Porque para isso nós somos eleitas e nós temos que honrar cada voto que nós tivemos, né? E para nós está sendo um tempo maravilhoso, extraordinário. Pois é, a deputada já mencionou aqui antes de começar a entrevista que é uma deputada pé na estrada, né? Digamos assim. A deputada tem usado o mandato dela para percorrer várias cidades do interior, exatamente para avaliar como é que está a vida dos mineiros, né? Eu tenho uma fala da senhora aqui que eu acho que traduz muito esse caminho que a senhora tem tomado. A senhora diz assim: política efetiva se constrói ouvindo as pessoas, lutando por aquilo que elas realmente necessitam. A gente vai colocar umas fotos aqui quando a gente está conversando, exatamente para mostrar dessa sua prioridade, porque afinal a deputada foi vereadora em Paracatu, no Noroeste, mas hoje representa os 853 municípios, né? Deputada, o que foi isso aí, uma dessas viagens que a senhora fez? Então, essa daí nós estávamos em Paracatu, que é a minha cidade, né? Certo. De onde eu vim. E ali também, como vereadora, 3 mandatos, ali a gente estava num momento de solenidade, ali, anunciando ali a inauguração de um hospital. A inauguração do investimento da criança, assim, o Hospital da Criança, melhorando toda a estrutura desse hospital. Também já dando início à assinatura da obra da UPA, né? Da UPA. E também anunciando algo muito bom também, que é a questão da regularização fundiária, né? Mais de 3.000 títulos vão ser distribuídos lá. Então, isso para nós é um momento de conquista, né? Para nós. Pois é, a gente viu
presença da senhora ao lado do governador Zema, a deputada é do PL, o PL é do bloco de apoio ao governador Zema aqui na casa. Essa proximidade com o governador também ajuda a senhora a conseguir as coisas importantes para o seu mandato, importantes para a região que a senhora representa? Então, para nós é muito importante essa aproximação com o governador. Ser base para nós é de grande importância, até porque a nossa bandeira é o social, né? A gente trabalha no social há muitos anos, há mais de 30 anos social. Então, para nós é de grande importância, porque a gente, hoje, o Noroeste, por ser uma região de extensão geográfica muito grande, era uma região esquecida. Claro, os deputados iam, deixavam as suas emendas, mas a questão assistencial estava a desejar, né? Era um vazio assistencial muito grande. E com a nossa, agora como deputada, a gente está com muitos problemas para resolver, né? Então, a gente tem mais fotos aí que eu acho que vão dar informações suficientes. Por exemplo, quando a senhora fala de emendas parlamentares, Sim. Os deputados utilizam as emendas exatamente para preencher esse vácuo que às vezes o Estado não dá, propriamente Sim. porque o Estado é muito grande, né? Enfim, Isso. e o deputado sabe o que acontece, né? As necessidades mesmo das pessoas. O que seria esse cheque, deputada? Então, isso aí a gente estava na PAI, né? Uma instituição muito séria, muito importante para todos, né? Que cuida da deficiência. E a gente estava ali entregando um recurso que era para montar a sala para acompanhamento dos autistas, né? Então, para nós já é a segunda emenda que a gente destina à PAI para cuidar dessa área. Que era realmente lá, não tinha uma sala especializada, né? E então, qual que é a situação da APAI? A gente sabe que as APAIs têm um trabalho importantíssimo, né? Em todo o estado, né? Não só no Noroeste, de atendimento aos pais e às crianças e jovens excepcionais, né? Hoje a APAI da sua região, ela sobrevive com emendas parlamentares? Há uma necessidade financeira, a senhora percebe isso? Há uma necessidade financeira muito grande. Quase todas as APAIs que nós tivemos, até convite, né? A convite delas para a gente estar acompanhando e ajudando, todas necessitam de estrutura, necessitam de investimento, né? Elas sobrevivem de emendas, de doações, então precisa realmente do olhar, né? do parlamentar, o olhar do governo sobre essas instituições. A deputada, como foi vereadora por 3 vezes em Paracatu, é uma deputada que sabe muito bem a importância do município, né? A importância do município. A gente está às vésperas aí de eleições para prefeito, também para vereadores. Eu queria ouvir da senhora qual a importância hoje do município e a senhora pode se dizer uma deputada assim, municipalista, que defende assim, bastante o município, até por uma questão também de mais recursos para as cidades, porque hoje os recursos eles se diluem, né? O governo federal fica com uma boa parte, os estados também, e os municípios que atendem mesmo as pessoas ali na ponta acabam ficando prejudicados, né? Eu acredito que eu sou municipalista, sabe? Porque a gente vê a necessidade de perto do povo, né? Às vezes nem tudo que o povo precisa chega no estado. Então, como a gente vai aos municípios e ouve as pessoas e ouve o clamor do povo, então você vê o quanto nós precisamos de ouvir mais, né? Estar mais perto e estar mais perto dos municípios, né? Através deles é que a gente sabe o quanto várias áreas ainda é carente, ainda há um vazio ainda assistencial na questão assim do cuidado do povo. A senhora acha que precisa uma distribuição mais justa dos recursos? Eu acredito que sim. Acredito que precisamos da distribuição mais justa. Hoje os municípios sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é um dinheiro enviado pelo governo federal, que nem sempre é suficiente para tanta demanda, né? Tem municípios que têm uma boa arrecadação, agora tem municípios que não têm nenhuma arrecadação. Então, sobrevive de quê? Das emendas, né, parlamentares, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E com isso, assim, hoje o Noroeste, nós estamos, semana passada nós fizemos a 7ª cidade, andando por várias estradas pavimentadas e não pavimentadas, né? Então, onde os municípios sofrem a questão da área da saúde, né? A questão em todas as áreas, na verdade, né? Então, a presença do parlamentar, a presença do deputado, escutando e vendo de perto a realidade do povo é muito importante. E essa realidade a gente traz, né, para o nosso gabinete, traz para o Estado, e com isso a gente tem levado o olhar do Estado, o olhar do governo à nossa região, não só a nossa região, mas outras regiões, né? Porque o meu gabinete não atende só a minha região, ela atende outras regiões. As demandas chegam e a gente corre atrás.
Perfeito. A senhora falou aí dessas viagens que a senhora faz. Qual que é a avaliação que a senhora faz das estradas? Porque os deputados sempre fazem audiências públicas e esse é um assunto muito importante para os deputados, principalmente porque eles circulam, né? Imagina quem mora lá no norte, no Jequitinhonha, circulam pelas estradas. A senhora fez alguma avaliação e também apresenta emendas e projetos a respeito desse assunto? Então, as nossas estradas na nossa região, principalmente, estavam péssimas, né? Várias estradas com muito buracos, pavimentadas, né? E as não pavimentadas. Então, há muito o que fazer, né? E com a nossa participação hoje do governo, a gente tem conseguido levar, né? Pavimentação, recuperação funcional, né? Principalmente por ser uma região onde é o maior celeiro de grão, é uma área que, com muitos produtores rurais, né? Então, precisa realmente desse investimento nas estradas, que dá condição ao produtor rural a escoar o alimento, tudo, né? Exatamente, né? Desenvolvimento vem isso. com melhorias de infraestrutura, né? As estradas estão nesse rol aí. Verdade. A deputada é vice-presidente da Comissão de Combate ao crack e outras drogas. Deputada, esse é um assunto também muito importante, né? A senhora consegue falar para a gente como é que foi o trabalho dessa comissão tão importante, que a comissão nem existia, era uma comissão extraordinária, e de anos para cá os deputados acharam esse assunto tão importante que foi criada uma comissão de combate ao crack e outras drogas. E a senhora é vice-presidente e já tem um trabalho também todo por trás, né, nessa questão da recuperação de dependentes químicos. Como é que é o trabalho da comissão e também um pouquinho desse seu trabalho? Então, eu trabalho nessa área de recuperação, né, dependente químico, alcoolismo, há mais de 30 anos, né? Um trabalho que a gente fazia, ainda faço ainda com moradores de rua, com famílias, né, que são vítimas, né, às vezes tem algum usuário na família. E hoje a gente tem uma comunidade terapêutica. Eu fazia e faço ainda o trabalho de perto, ou seja, eu como terapeuta, como psicanalista, né, a gente faz um trabalho de perto para recuperar, ressocializar e reintegrar, né? Qual que é a grande dificuldade, deputada? Assim, quem está em casa ou que conhece ou não conhece, ou não tem acesso às vezes a essa realidade tão triste, qual que é a grande dificuldade de você pegar uma pessoa hoje dependente química e trazer essa pessoa de volta para a realidade, para a sociedade como um cidadão de bem? Há todo um trabalho, né? Que você tem que fazer um trabalho de abordagem, a pessoa tem que querer, às vezes ela não quer, porque às vezes o uso é crônico das drogas, né? Porque uma pessoa que está no uso crônico, o vício é muito grande, então ela não consegue sair sozinha. Aí é um trabalho físico, né? É físico, né? É psiquiátrico. Então você precisa fazer um trabalho de abordagem juntamente com a família e levar essa pessoa, conscientizar ela a uma internação. Às vezes, muitas vezes é feita uma internação compulsória, né? Então, a gente tem, assim, um resultado de muitos anos nesse trabalho, de ajudar a família, de recuperar, ressocializar e reintegrar. Então, há algo que tem que ser feito, assim, constantemente. Uma pessoa que sai das drogas, ele precisa ter um acompanhamento. Ele precisa de alguém que esteja ajudando ele a dar seguimento na vida. Para sempre, deputada, digamos assim? Acredito que é para sempre, sabe? Há pessoas que conseguem sair e viver sozinho, mas sempre a gente percebe há uma perda nisso aí. Alguém que é um momento difícil que ela passa, um conflito, um desentendimento, e ela acaba recaindo, porque ela acha que a droga é a fuga dela, uma saída, né? A vida não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Ela vai apresentando os desafios para a gente e cada um consegue lidar da maneira que consegue, Verdade. Né? Agora, a senhora tocou num ponto aí que é um assunto... Eu até esqueci de falar da comissão, né? Vamos falar da comissão. Mas antes a senhora responde para mim uma questão que traz, assim, que as pessoas sempre se questionam, que a sociedade fica dividida em relação a essa questão da internação compulsória, que é quando a família pede uma internação daquele doente, né, daquele dependente químico, sem a vontade dele, né? A senhora avalia que isso é uma estratégia que tem dado resultado? Eu acredito que sim, tem dado resultado. Há casos, né, que tem que ser avaliado separadamente. Há pessoas que não conseguem sair sozinha, ela está totalmente invernada, está lá na sarjeta mesmo. Então, essa precisa de uma abordagem, de uma equipe profissional que venha fazer esse trabalho de tirar ela e fazer uma intervenção, tirar ela, levar ela para o tratamento
em uma clínica, onde ela vai estar fazendo uso de medicação, claro, uma clínica totalmente, né, legalizada, totalmente acompanhada, né? E ali ela vai fazer um acompanhamento com o uso de medicamento e depois, mais na frente, esse medicamento é retirado para a pessoa começar a ter força. Porque, infelizmente, quando você vai tirar as drogas de alguém ou tirar, é como tirar um monstro dentro dela. Ela não tem força, ela não dá conta sozinha. Então, ela precisa, infelizmente, esse tempo de tratamento com medicação. Então, vamos falar um pouquinho do trabalho da comissão. A deputada é vice-presidenta da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas da Assembleia. E é muito interessante, porque aí a senhora consegue trazer para a comissão, para o trabalho parlamentar, toda essa sua experiência, né? E aí eu sei que a comissão fez um trabalho intenso nesse 1 ano e meio, né? Que a senhora já está à frente da vice-presidência, inclusive tratando da questão das carências das comunidades terapêuticas, né? Sim. Então, estamos aí há 1 ano e meio, né? Logo quando fui eleita, eu pedi muito que eu queria fazer parte da comissão, até por causa da bandeira que a gente representa, né? Certo. E esse 1 ano e meio a gente está aí ativo na comissão e logo me coloquei também como abrir a frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, né, que a gente sabe que há um tempo que, infelizmente, muitas comunidades já foram fechadas por falta de estrutura, por não ter condição de levar. Então, algo que a gente apresentou até mesmo para as autoridades, assim, dando o tempo para que elas venham se regularizar, né, para que elas venham estar da forma que as autoridades exigem, né? Então, há uma boa vontade por parte... Qual que é a realidade? É porque a gente, às vezes, ouve críticas de que algumas comunidades terapêuticas não são adequadas, não preenchem os requisitos necessários para a recuperação das pessoas. Mas há outras infinitas, né, que fazem um trabalho bem feito. Como é que a senhora pode ajudar essas que têm boa vontade, mas que ainda não preenchem os requisitos? Então, eu sempre falo que essas comunidades terapêuticas, boa parte delas foram abertas por pessoas que teve como uma missão de vida cuidar de pessoas, né? Então, hoje, para você manter uma comunidade terapêutica não é fácil, há um gasto muito alto com cada pessoa que está ali recuperando. Então, assim, não é fácil manter e não é fácil você também preencher as exigências das autoridades. Exemplo, você tem que ter uma equipe trabalhando lá. Então, às vezes, a comunidade não tem recurso para custear essa equipe, custear tudo o que eles exigem, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ver. E muitas delas, infelizmente, foram fechadas. Agora, há algumas que, infelizmente, mantêm um trabalho dentro da comunidade como um trabalho escravo, não está, assim, apto para cuidar de pessoas, né? Mas há muitas que realmente fazem por boa vontade, por uma missão de vida, como a nossa mesmo, que é uma missão de vida, né? Que a gente está o tempo todo lá. Domingo mesmo estive lá, né, acompanhando, olhando cada acolhido ali, ouvindo cada acolhido, né, a história de vida de cada um deles. Então, não é fácil um trabalho desse. E o Estado passa recursos, deputada, para as comunidades terapêuticas? Hoje Como é que não funciona? Hoje não está tendo recurso para as comunidades, que eu saiba, não está tendo, né? Então, a gente tem colocado das nossas emendas, né? E às vezes até o município tem um convênio com os municípios, ele passa esse recurso para ajudar essas comunidades. Então, deputada, eu queria tratar de um outro assunto com a senhora, que é muito interessante, que eu sei que a senhora faz um trabalho com as mulheres que são detentas, que são presas hoje. Uma vez eu ouvi uma entrevista daquele médico, Drauzio Varela, que ele dizendo como que é triste que num presídio de homens, por exemplo, a gente tem aquela infinidade de pessoas numa fila esperando no domingo para entregar uma comida, uma atenção ao preso. E no presídio feminino quase que não tem fila, ou seja, as mulheres são abandonadas praticamente, depois, né, estão pagando uma coisa errada que fizeram, mas também são pessoas, né, necessitam de carinho. Como é que é esse trabalho, deputada? Então, o trabalho que nós fazemos com as mulheres no presídio, né, há um bom tempo, é aquelas mulheres que, infelizmente, têm uma atenção especial para os homens, mas para as mulheres não tem. É um trabalho de ressocialização e também cuidando da espiritualidade. Eu entendo assim, se a espiritualidade está bem, o resto vai bem. Se não estiver bem, a pessoa não consegue ter força para ela sair da situação que ela está. Então, a gente leva uma equipe de profissional, né, para estar atendendo essas mulheres, é o dia da beleza, é cuidar do cabelo, talvez cuidar da unha, né? E esse trabalho é feito uma vez no mês, quando a nossa equipe tem essa oportunidade, que nem sempre tem. Claro que a gente não
não está ali apoiando o erro da pessoa, está dando um apoio moral, né, familiar. Porque por detrás dessa mulher também tem a mãe lá fora, a família lá fora. Os filhos lá fora, entendeu? Então, isso a gente faz um trabalho voltado para a família. E aí, esse trabalho, a pessoa saiu dali, a gente continua acompanhando ela, né? Já tivemos casos de pessoas que, graças a Deus, que eu encontrei pelo caminho, falou, olha, a senhora lembra de mim? Lembro. Casada, com filho, com entendeu? A vida já com a vida toda estruturada. Nosso lado é o lado de apoio moral e apoio espiritual, ajudando a pessoa a sair da situação que ela está e ter uma nova oportunidade. Perfeito, deputada. E é isso. A deputada também trouxe um assunto aí, a baila, muito interessante, que não é um assunto que geralmente foi tratado aqui na Assembleia e que é muito importante, que é a questão do etarismo, que é quando as pessoas sofrem preconceito por causa da idade delas, né? Esse assunto é um assunto que é muito tratado até nas redes sociais, mas aqui na Assembleia ainda não tinha chegado. É uma proposta, autora de um projeto de lei que promove a igualdade e oportunidade entre as pessoas de diferentes faixas etárias, combatendo a discriminação e preconceito. É um assunto bem atual, né, deputada? Muito atual, e a gente vê isso acontecendo, né, em vários âmbitos da sociedade, a gente vê isso acontecendo, tanto para aquele que vai tentar o primeiro emprego e não consegue porque não tem experiência, quanto aquele que está já na sua idade, né, já avançada, ou entrando pela uma idade aí que não, está velho, ele não consegue, né, e a gente tem visto isso acontecer, né? Infelizmente, oportunidades para essas pessoas acabam não existindo, né? Muito interessante, esse projeto está avançando aí na casa. Está avançando, acho que está pelas comissões ainda, né? E se Deus quiser, nós vamos estar tendo ele sendo aprovado pela Assembleia e sendo sancionado. Mas é um projeto para mim que é de grande importância, porque eu já ouvi muito isso. Eu que só contrato jovens, aqui eu não contrato velho, né? A gente fala, a pessoa que já, não falo velho, a pessoa que já está na sua idade, dos seus 60 para lá, é uma pessoa que tem experiência, talvez ele sofreu tanto para chegar onde ele chegou, que ele pode ensinar para o novo. Você não precisa sofrer o que eu sofri, você não precisa passar o que eu passei, eu posso te ensinar. Em poucos minutos eu posso te ensinar o caminho mais fácil para você passar. Então, assim, a gente precisa ter essa consideração e esse respeito, né? Sem discriminar as pessoas, que todos nós precisamos uns dos outros, e a pessoa que já viveu a idade que viveu é a voz da experiência. Você pode me falar. De vez em quando eu sento com uma pessoa de 80, 90 anos, escuto história, escuto como que você chegou até aqui, como que você chegou, você não adoeceu por quê, você venceu como. Então nós podemos sentar e aprender e receber dessas pessoas muitos conselhos. São muitos projetos, né, deputada? Quem for às suas redes sociais e também no próprio portal da Assembleia na internet, a lmg.gov.br, consegue ter acesso às informações sobre os projetos de lei dos deputados. A deputada é uma deputada família, né? Então a gente gosta sempre aqui no programa de fazer uma surpresa para os deputados e mostrar quem acompanha os parlamentares, quem está por trás da vida do político, né? Quem que é esse, deputada? Esse é meu esposo. Estamos casados aí há 43 anos, fez dia 11 de julho. Meus parabéns, porque não é fácil não, né? 43 anos. É outra jornada. E ele está sempre te apoiando e também no trabalho parlamentar? Ele me apoia, até porque hoje ele é um líder, né, religioso, ele é um bispo e ele lidera as nossas instituições do Estado, né? Então, hoje a gente faz as duas coisas, tanto a gente leva o lado que é o lado religioso, quanto a gente leva também o lado para suprir o lado político, ajuda os municípios, né? Exatamente. E essa picobô Essa minha mais nova netinha. E tá com a roupa igual, olha que gracinha. Não, é incrível. Um dia que eu fui com a... Não foi combinado, não? Não foi combinado, não. Não é possível. Eu falei assim, gente, alguma coisa tem em comum aqui com essa... E como essa que surpresa. Ela chama, a pequena? Ela chama Isabela. Isabela, é sua netinha? Minha netinha caçula. E essas outras são netinhas também? Essas aí são minhas netinhas, minha filha, né? Sou mãe de 4 filhos, 3 homens e uma mulher, né? E ela é minha filha, mora nos Estados Unidos, e aí estão minhas 2 netinhas. Então a senhora vê pouco esses netinhos? Vê, tá até aqui com a gente, aqui em Belo Horizonte. Estão passeando. Essa é sua mãe? Essa é a minha mentora. E qual que é a importância da mãe, deputada, nesse contexto todo, né? Da senhora ter trilhado esse caminho aí do social, esse caminho de ajudar as pessoas, esse caminho que agora culminou nessa gestão da senhora como deputada? Então, a minha mãe, assim, é uma história muito linda, né? Porque se eu sou o que eu sou, eu agradeço a minha mãe.
Acho que eu saí puxando, todo mundo falando, ser igual a sua mãe, né? Nós temos uma história de superação muito forte, né? E hoje, se a gente defende o que nós defendemos, porque nós sabemos falar sobre isso, porque nós sofremos na pele, né? Nós vimos de um lar disfuncional, de uma família muito, muito pobre, né? Sim, já passamos muitas dificuldades. Assim, é uma história muito forte, que a gente leva muito tempo para contar. Mas a minha mãe, ela foi uma guerreira, porque ela cuidou dos seus 8 filhos, né? Não deu nenhum para ninguém, como diz ela. Não é fácil. Nós já chegamos a morar até na rua, para você ter ideia. Então, ela artesã, ela trabalhou muito para tirar a gente e dar para a gente a dignidade, né? Meu pai vivia no alcoolismo, né? Infelizmente, por isso que a gente também trabalha nessa área aí. E era, assim, uma luta muito grande. Mas minha mãe me ensinou a trabalhar. É só quando a gente sofre na pele que a gente dá valor a melhorar de vida, né? Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe me ensinou a trabalhar. Desde pequenininha, com meus 4, 5 aninhos. E ela tá lutar aí, para forte, conquistar. né? Tá, com quase 90 anos, tá aí, ó. Como é que ela chama? Maria Divina. Dona Maria Divina, meus parabéns. A senhora é uma guerreira, Maria assim Divina. como a deputada. Deputada, muito obrigada pelo senhor ter conversado com a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua história de vida também, ter permitido que a gente entrasse um pouquinho na sua vida. Afinal de contas, é importante para as pessoas de casa conhecerem esse outro lado do parlamentar, né? Às vezes o deputado está ali na comissão, não tem muita oportunidade da gente conhecê-lo e saber, né, como que é e como que é difícil a luta até chegar aqui, né? É verdade. A gente só agradece também pela oportunidade, né? Estamos aqui para servir. Estamos aqui para ser a voz do povo mineiro, a voz daqueles que talvez não têm voz. Então, Estamos que a aqui senhora para continue com esse trabalho bonito aí, que a gente já tem alguns anos pela frente aí de joia. Mandato e que venham outros também, né, se Deus joia. quiser. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Então, a gente conversou com a deputada Marli Ribeiro do PL, ela fez uma avaliação desse 1 ano e meio de trabalho e também das prioridades dela na vice-presidência da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas. Ela também, já há algum tempo, abraça esse desafio de ajudar os dependentes químicos. A deputada também tem um intenso trabalho na ajuda de mulheres e jovens vulneráveis. Enfim, a gente fez um resumo do trabalho parlamentar da deputada e também da deputada como mulher, né? Como pessoa que faz muitas coisas boas para a comunidade. Obrigada, viu, deputada? Por nada. A você de casa, muito obrigada pela entrevista. Acompanhe a gente nas redes sociais e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.